Se você nasceu nos anos 90, que nem eu, Space Jam com certeza marcou a sua infância. Ele passava todo ano na tela de sucessos lá no SBT e eu não perdia nenhuma exibição. Até mesmo quando ele foi pra Globo, eu lembro que eu já tava no ensino médio, eu sou tão fã desse filme que eu faltei a aula naquele dia, porque ia passar na Globo na sessão da tarde e eu queria ter essa experiência de ver numa televisão de tubo aquele filme de novo. Ou seja, apesar de eu saber que aquele filme é bobinho, as atuações do Michael Jordan são horrorosas, tem aquele personagem chatíssimo daquele assistente dele, ainda assim eu tenho um carinho muito grande pelo filme, eu gosto demais dele, eu vejo, revejo e dou risada todas as vezes que eu assisto ele. E eu pude conferir na cabine de imprensa o Space Jam 2 e infelizmente o filme não tá nem aos pés do original. Pra começar eu quero falar das coisas boas do filme, porque não é um filme ruim, ele só é um filme fraquinho, mas eu preciso de falar das coisas boas dele. Na minha última crítica, o de Viúva Negra, eu comentei como um efeito visual que não é realista, não é necessariamente ruim. Eu dei o exemplo lá do Speed Racer, que tem efeitos visuais bem caricatos, e aqui no Space Jam, um Novo Legado, esses efeitos caricatos, esses efeitos não realistas estão presentes, mas faz todo sentido com a narrativa e com essa proposta, com essa visão, faz todo sentido e eles são excelentes e contribuem bastante para a narrativa do filme. Seja ao dar vida a personagens clássicos dos desenhos animados, só que em 3 dimensões, seja ao trazer uma linguagem de videogame pro cinema de uma forma funcional e que contribui, como eu falei, para a narrativa. O bom humor dos Looney Tunes não tem como não gostar, não tem como não ser fã deles. Eu amo os Looney Tunes, eu acho que era o meu desenho favorito quando era criança e até hoje eu posso ver e rever os mesmos episódios que eu vou continuar gostando. Apesar de ter um certo probleminha com eles, eu vou comentar mais lá pra frente. O Pernalonga tem um arco narrativo bastante interessante nesse filme, coisa que tinha lá no original, mas não era tão forte, ele não parecia tão engajado com o conflito que o personagem dele enfrenta no roteiro. Aqui ele tá super engajado, tá super participativo e eu gostei dessa participação diferenciada do Pernalonga. Todas as referências à cultura pop, elas surgem naturalmente na narrativa e arrancam boas risadas. Não vou falar como que elas acontecem, mas elas acontecem de forma orgânica. Elas não estão lá só por estarem lá. O filme conseguiu encontrar uma maneira de inserir as citações, de inserir as referências visuais ou citações em falas mesmo, de uma forma que contribui para a história continuar se movimentando. Os personagens precisam daquelas referências para atingir os seus objetivos. Eu vou me limitar a isso para não dar spoiler, mas veja o filme que você vai confirmar o que eu tô falando, que é bastante funcional. E isso inclui também as referências ao filme original. Essas aí acabam sendo bem pontuais, bem ilustrativas e não contribuem tanto para a história, mas são aquele breve aceno para quem gosta muito do filme original e tem uma participação de uns personagens lá que eu achei bem legal, porque eu não tava esperando por isso e acabou acontecendo e eu abri um sorrisão. Em relação à temática do filme, eu vou falar sobre a temática principal lá nos pontos negativos, mas entre os pontos positivos, o filme ele consegue falar sobre a cultura do cancelamento de uma forma muito interessante, de uma forma que eu, como um já cancelado, um veterano de cancelamentos na internet, já fui cancelado aí pelo menos 3 vezes na internet no último ano. Eu achei bem interessante, achei bem legal, eu consegui me identificar, eu achei engraçado e o filme não perde muito tempo com isso. É brevemente citado, você saca do que é que ele tá falando, principalmente você que já passou por um cancelamento, você vai sacar do que é que eles estão falando, e é bem interessante como eles culpam o algoritmo das redes sociais pelo cancelamento, que a gente já sabe, né, que algumas redes sociais elas engajam mais conteúdos de cancelamento por uma questão interna lá delas, né? Enfim, eu achei bem interessante isso também. Mas tem um outro subtema que é um tanto conservador, digamos assim, eu acho que algumas pessoas vão identificar esse tema como conservador, mas eu não vejo problema com isso. Eu meio que concordo, assim, pela minha experiência de vida, eu tô de acordo. Eu achei bem interessante a forma sutil como eles inseriram isso. É bem superficial, é bem por cima, só saca quem realmente entende que tudo num filme possui um porquê de estar ali, aquela fala não foi gratuita, se conecta com outra fala que vem logo depois, você junta as duas e você entende o que é que o filme tá querendo dizer, e eu não vejo problema nenhum, achei bem legal. Há uma piada bem específica relacionada a um personagem clássico do Space Jam, que é espetacular. Essa piada é a melhor piada do filme, é muito destacada, assim, o cinema todo tava bem calado durante a cabine de imprensa, mas durante essa piada, na hora dessa piada, todo mundo riu alto, alguns até bateram palma, eu incluso, porque eu achei sensacional. Não vou falar quem é, não vou falar como é a piada, mas essa piada é excelente, com um personagem muito clássico do filme anterior, então já sabe quem é, mais ou menos, né? E por fim, é muito perceptível pra galera que... Agora não é só um bônus, né? Não é nem um elogio ao filme. Você percebe claramente que o roteiro utiliza o Story Circle do Dan Harmon ponto a ponto. Às vezes até algumas falas dos personagens, eles identificam que aquele é o ponto 5 ou o ponto 7 do Story Circle e fica bem evidente. O que nos leva aos pontos negativos do roteiro, porque não é porque você utiliza um esquema de
escrita de roteiro que você julga ser bacana e que grandes filmes têm, não é só isso que vai garantir que o seu roteiro seja bom por si só. E eu preciso falar sobre o roteiro desse filme. Mas antes, o principal problema de Space Jam: Um Novo Legado é que ele não carrega o legado do filme original. Não basta você fazer citações breves, fazer breves acenos ao filme original, se você tenta recriar as sensações do primeiro filme, sem sucesso. Esse filme ele acha que ao inserir uma cena no começo do filme do astro da NBA com o seu pai na infância dele, uns créditos iniciais mostrando toda a carreira do LeBron James, assim como tem lá o do Michael Jordan no filme original, e um conflito central do filme entre pais e filhos, tudo bem que isso estava no Space Jam original e isso faz parte daquele filme e são elementos que o tornaram marcante, mas não é só isso que torna Space Jam o que Space Jam, o original, é. Pra mim, é que eu tô dando a minha opinião, você comenta aqui no vídeo o que é que você acha, o que torna Space Jam tão marcante. Pra mim, é a relação dos Looney Tunes com o Michael Jordan e com o nosso mundo real. Quando eu era criança, eu pirava só nesse conceito de idealizar que os Looney Tunes são reais, que desenhos animados que a gente vê na tela da televisão, eles podem vir pro nosso mundo, podem interagir com a gente e modificar a nossa vida e, caramba, sonhar com essa possibilidade de que um dia eu poderia conhecer o Pernalonga, o Patolino. Eu, criança, caraca, isso era sensacional. E aqui a gente não tem essa interação dos Looney Tunes. Infelizmente, os Looney Tunes, eles parecem coadjuvantes num filme onde eles deveriam ser os protagonistas. Ou pelo menos compartilhar o protagonismo do filme com o astro da NBA do momento, que no caso é o LeBron James, o original era o Michael Jordan. O primeiro ato desse filme, ele é sofrível. Por quê? Ele é interminável, ele só falta não acabar e ele fica repetindo e reiterando de forma vagarosa e muito cansativa clichês altamente batidos de Hollywood, como o pai que não entende o filho que quer seguir os caminhos diferentes do pai, e o pai acha que não, porque ele tem que pressionar o filho pro filho ser o melhor. E lá no original a gente tinha esse personagem super chato, que era aquele gordinho de óculos que acompanhava o Michael Jordan, mas que pelo menos ele é inesquecível. Ele é tão chato, mas tão chato, que ele acaba sendo inesquecível. Aqui a gente tem um personagem, um auxiliar do LeBron James, que aparece no começo, no meio e no final 3 vezes, não tem a menor graça, o cara não serve pra absolutamente nada no filme, tá totalmente sobrando ali. Se você corta aquele personagem, não faz a menor diferença. Como eu falei, os Looney Tunes, eles parecem estar num segundo plano nesse filme. Enquanto lá no original, cada um deles tinha um porquê de estar ali, né? A Lola lutando contra a visão machista dos personagens masculinos perante a ela, que sempre chamava ela de boneca e ela achava isso ruim. O Pernalonga tava lutando pelo celular, que nesse caso, o arco narrativo do Pernalonga nesse filme eu acho melhor do que o do original, mas só o dele. O Patolino, ele sempre queria ser o sabichão e fica se lascando, a gente acha isso engraçado. Aqui eles estão só ali. Eles são os Looney Tunes, é o Patolino, é a Lola, é o Pernalonga e é só isso. Eles não mostram ao que veio, eu não sinto a presença deles no jogo e durante todo o filme da mesma forma que eu senti lá no original. A Lola não tem uma participação tão marcante quanto ela tinha no original, que ela era a jogadora. O Patolino não tá tão engraçado nesse filme, ele deve ter 2 piadas boas e é só isso, enquanto no original as melhores piadas eram a dele, porque ele é um bobo da corte perfeito, assim, eu acho o personagem do Patolino muito engraçado, e aqui eu nem lembro direito dele no filme. Logo no começo do filme, ele meio que desenvolve o LeBron James quase como um carrasco do próprio filho, e é difícil a gente se relacionar com ele porque ele é imediatamente apresentado dessa forma. Toda vez que o filho dele tenta se expressar, ele aparece com a mesma cara falando, não, você não vai fazer isso e tal, e não dá, eu não consegui me relacionar com o LeBron James como eu consegui me relacionar com o Michael Jordan lá no original. Não tem como não fazer o comparativo, o original é muito melhor do que esse. A atuação do James, inclusive, eu esperava que fosse um pouquinho melhor do que a do Michael Jordan, mas eu achei até inferior do Michael Jordan, que também é um péssimo nível de comparação, né? Mas, caramba, o Michael Jordan no original, ele atua muito mal, mas muito mal. Apesar de eu achar que ele tem um carisma sensacional. Aqui, infelizmente, não que eu não ache que o LeBron James seja carismático, eu acho ele carismático, mas eu não sei, eu acho que ele tava nervoso, eu acho que ele tava muito preocupado com a atuação dele, e ele não transparece esse carisma, e ele não atua bem. Eu acho que ele tá até aquém ao Michael Jordan em relação ao filme anterior. Resumo da ópera, é um filme esquecível, o que é o completo oposto do original. Não que você não vá se divertir com Space Jam, o filme diverte, você se entretém, mas acabou o filme.
você esqueceu o filme. Eu acho que essa é uma das piores coisas que pode acontecer com qualquer filme que a gente assiste. Então, nota 2 de 5, Space Jam, Um Novo Legado. Eu vi alguma crítica internacional falando que se tem uma coisa que esse filme não deixa, é um legado, diferentemente do original, que deixou um legado até hoje, possibilitando a existência desse novo filme. O que é uma pena. Eu fico triste porque eu sou muito fã do original. Eu vou rever esse filme, eu vou rever com a minha família e vai ser uma experiência legal. Mas eu fico triste porque ele poderia ser excelente. O trailer do filme vende um filme, uma possibilidade extraordinária, e o filme não é tudo isso, infelizmente. Mas o que é que você achou de Space Jam: Um Novo Legado? O que é que você achou da minha crítica? Você concorda, você discorda? Comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre cinema. Um forte abraço e vida longa ao cinema.